Sem mais delongas, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Efésios, no capítulo 5, versículo 18 ao 21. Deus tem uma palavra para o teu coração nessa noite. Deus ministrou muito ao meu coração através dessa palavra. E eu espero que você também seja muito ministrado nessa noite. Diz a palavra do Senhor: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Feche seus olhos. Pai querido, nós te louvamos nessa noite. Deus, eu te peço que o teu Espírito Santo fale através de mim nessa noite. Que seja a tua palavra alcançando os corações dos teus filhos. Que eu possa me esvaziar agora de tudo aquilo que venha impedir, Senhor, o teu fluir nessa noite. Senhor, que toda soberba, altivez, qualquer coisa que não provém do teu Espírito Santo caia por terra nessa noite. Dá-me humildade, simplicidade, Senhor. Amor no meu coração para transmitir a tua palavra e que ela gere vida nessa noite. Que possamos sair daqui, Senhor, edificados pela tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, antes deixa eu abrir um parênteses. Eu confesso que eu tinha tirado essa parte da mensagem, mas ouvindo uma palavra que o Danilo enviou, Deus tocou meu coração para voltar a falar sobre isso. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque a gente que é acostumado às vezes a trazer algumas palavras de confronto, né? Eu lembro assim, com todo carinho, você que é jovem, que brinca assim comigo, né? Tem uns jovens que brincam: e aí, vai ter cajado hoje, pastor? Né? Tem uns jovens que brincam com a gente assim, né? Mas é com todo carinho que eu quero falar com você sobre isso, porque eu tenho estado assim um pouco preocupado com algumas coisas, porque às vezes as mensagens que elas são de exortações, mensagens duras, mensagens que nos confrontam, elas não deveriam estar gerando em nós alegria, não é verdade? Elas deveriam estar gerando em nós constrangimento, arrependimento. Elas deveriam estar gerando em nós sentimentos de que não está bom e Deus está repreendendo a gente. Mas o pior de tudo não é isso. O pior de tudo é que muitas vezes nós vemos pessoas felizes quando Deus está usando alguém com uma palavra dura de repreensão. Isso me incomoda, porque na maioria das vezes, irmãos, com todo amor e todo carinho, a gente até vem com aquelas frases, né? Fala, Deus! Mas por que a gente faz isso? Porque a sensação que temos é que Deus está amarretando não a minha vida, mas a do meu irmão. A sensação que temos é que o cajado não é para mim, é para o meu irmão. E eu não posso ficar alegre porque o meu irmão está sendo repreendido pelo Senhor. Amém, irmão? Você concorda comigo? A primeira coisa que eu queria trazer para você é que a palavra que Deus vai ministrar nessa noite é uma palavra do coração de Deus para o seu coração. E se ela confrontar você, que ela gere arrependimento. Se ela confrontar o seu irmão, que gere também no seu coração, sabe, a tristeza de saber que o meu irmão está precisando ser repreendido. Eu não posso ficar alegre. Qual o pai que tem prazer em repreender seu filho? Você que é pai aqui, dói mais na gente, não é verdade? O prazer do pai é quando o filho está andando no caminho certo, está tomando as decisões corretas, e o pai tem alegria porque vai dar tudo certo. Quando o pai precisa repreender um filho, é porque ele vai sentir mais nele do que no filho, mas ele vai fazer, porque ele ama. Então, eu comecei a pensar sobre isso, e hoje eu vou trazer alguns exemplos, para a gente já voltar para a palavra, porque eu queria trazer um videozinho aqui, rapidinho. Muitos já viram, mas o pessoal que não é da tecnologia, de repente não assistiu esse vídeo, ele vai refletir um pouquinho. Coloca aí pra gente. Quem já viu esse vídeo? Quantos já viram esse vídeo? Quantos que não viram? Faz assim. Quantos não viram, né? Olha quanta gente não viu. Eu tenho certeza que essa menina aprontou.
Qual o pai, qual a mãe que dá uma chinelada numa filha sem que ela tenha aprontado? Diz aí. Não é verdade? Ela aprontou. Ela merecia a chinelada? Merecia. Mas qual foi a atitude do irmão mais velho? Não, eu apanho no lugar dela. Eu prefiro apanhar no lugar dela. Você vê que ele não quer apanhar. Vai doer. Mas ele se submete a sentir a dor para que a sua irmã não sinta. Ele coloca-se na frente da sua irmã, mesmo ela estando errada, para que ele sinta a dor da repreensão e não ela. Isso te lembra alguém? Isso te lembra alguém? Isso lembra meu irmão mais velho. Amém? Isso te lembra alguém, meu irmão? Glória a Deus. E olha o que eu queria inverter os textos agora. Coloca para mim Isaías 53, 4, versículo 5, para a gente voltar para a palavra. Isaías 53, versículo 4 e 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, feridos de Deus e oprimido. Mas olha só, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E aí deixa eu voltar agora para Efésios, o mesmo capítulo 5, mas vamos lá no versículo 1 e 2. E agora o que Jesus espera de nós? Que sejamos, pois, imitadores de quem? Deus. Como filhos amados. Fazendo o quê? Andando em amor. Como também Cristo nos amou e o quê? Se entregou a si mesmo por nós. Como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então esse é o desejo que Deus quer de nós. Que nós possamos pagar o preço para que o meu irmão seja restaurado. E não me alegrar com a repreensão do meu irmão. Amém? Feche parênteses, vamos voltar agora para o texto aqui. Glória a Deus. Vamos voltar para o encheios do Espírito. Antes de falar do texto, irmãos, a primeira coisa importante da gente falar desse texto aqui é que quando a Bíblia fala enchei-vos, eu preciso deixar claro isso. O nosso entendimento, e às vezes algumas pessoas entendem errado, elas veem o Espírito Santo às vezes como uma energia, uma força, alguma coisa que vai encher e transbordar, não é isso? Porque você vai ver às vezes o Espírito Santo simbolizando água, fogo, não é isso? Então assim, parece que ele vai te enchendo você e até que aquilo transborde, mas tira essa ideia da sua cabeça. Nós vamos ser cheios até transbordar do fruto desse Espírito, amém? Porque o Espírito Santo não é uma coisa, ele não é um líquido, ele não é uma energia. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, amém? Então o Espírito Santo é Deus conosco, amém? Glória a Deus. Então, para continuarmos, eu queria, vou ser breve mesmo, por causa do horário. Eu queria agora te levar de novo ao texto, porque quando Paulo escreve, não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, algumas versões onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O que Paulo está dizendo? Que existe aqui uma comparação entre se embriagar com vinho e se encher do Espírito Santo. Quando nós sabemos que toda pessoa que está embriagada, o que acontece com ela, irmãos? Toda pessoa embriagada, ela começa a ter atitudes que ela não desejou, que ela não planejou, que ela não teve domínio sobre as suas ações. Ela vai falar coisas movidas pela embriaguez, ela vai tomar atitudes movidas pela embriaguez, ela vai tomar decisões movidas pela embriaguez, ela pode causar danos às outras pessoas. Uma pessoa embriagada dirigindo pode causar morte, pode causar acidentes irreversíveis. Uma pessoa embriagada machuca, fala coisas que ferem. Uma pessoa embriagada agride pessoas, agride sua família, agride sua esposa, agride seus filhos, porque ela perde o controle da sua vida. O álcool começa a controlar a sua vida. Por isso que Paulo diz, em contrapartida, o que ele espera de nós é que estejamos cheios do Espírito Santo. E a partir daí também nós venhamos perder o controle da nossa vida. Amém, irmãos? O Espírito Santo começa a controlar você. Agora é o contrário, você também não vai falar aquilo que está no seu coração, você vai falar aquilo que o Espírito Santo quer que você fale.
Você vai agir agora não conforme a sua natureza, mas diante da natureza de Jesus, amém? O Espírito Santo começa a dominar você, de forma que agora você começa a pensar conforme o Espírito Santo quer. Você começa a falar de acordo com o Espírito Santo, agir igual o Espírito Santo quer. Então é a mesma coisa, ser cheio do Espírito Santo é ser dominado pelo Espírito Santo. É deixar com que o Espírito Santo domine a sua vida. E aí, Paulo escrevendo aos Gálatas, nessa versão, eu gostaria que botasse a outra versão agora, Almeida corrigida, Gálatas 2:20. Eu acho lindo, ó, porque aqui Deus vai falar, Paulo escrevendo vai dizer assim, ó, já estou o quê? Gálatas 2:20, crucificado com Cristo. E agora, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, irmãos, é isso que Paulo está dizendo. Agora não mais vivo eu, amém, irmãos? Agora Cristo vive em mim. Ei, jovem, você pode dizer isso? Você pode sair dessa noite cheio do Espírito Santo de forma que você possa dizer, agora eu já estou crucificado com Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Então vamos para o texto, como ser cheios do Espírito Santo. Como ser cheios, de acordo com Efésios, capítulo 5. E eu volto lá no versículo 1. Veja, Efésios 5:1 vai dizer, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E aí, eu hoje vim com um monte de exemplo, né? Solta aí um outro videozinho aí. Esse aí é legal pra caramba. Esse aí tá igual meu filho torcendo. Se eu tivesse, né? Oh. Imagina eu ali, ó, tristão porque o Vasco tomou um gol. E aí o meu filho não sabe de nada, comemora a vitória do inimigo, né? E aí, quando ele olha para mim, eu tô triste. E aí ele vai. O que eu aprendo com isso, irmãos? Que quanto mais a gente anda com Deus, mais a gente vai consertando as nossas atitudes e ficando parecido com Ele. Sede meus imitadores. Seja imitadores de Deus, sabe? Você vai andando com Deus e aí você comemora uma vitória e você olha para Deus e Deus está... Isso não é vitória, filho. Isso é caminho que parece ser bom, mas é caminho de morte. E aí você vai mudando. Opa, essa não é para comemorar. De repente você fica triste porque está passando por um momento de dificuldade, e você vê Deus sorrindo, e você entende, opa, por quê? Porque Ele está contigo, Ele está dizendo, você vai passar por isso. Andar com Jesus, andar com Deus, andar com Ele, e no momento que você vai andando, você vai se parecendo cada vez mais com Ele, você vai entendendo o que é certo, o que é errado, porque toda vez que você fizer algo, você pode olhar para o lado e ver se há aprovação ou reprovação do seu Deus, e de acordo com o que você vai andando, cada vez mais você vai sendo parecido com Deus. Amém, irmãos? Tem filho que você percebe quando ele tem essa relação muito íntima com o pai, e a gente fala, tal pai, tal filho. Diferente de alguns filhos que o pai é muito ausente, e eles não têm referência. Então você pode se dizer filho de Deus nessa noite, mas se você não consegue andar com Ele, olhar para Ele, perceber nele, talvez você não vai conseguir ser parecido com Ele. Então ser cheio do Espírito Santo é caminhar com Deus, é caminhar ao lado dEle, é olhar para Ele e cada dia mais parecer com Ele, de forma que as pessoas olhem para você e você possa refletir a glória dEle. Aleluia! Isso é ser cheio do Espírito Santo. Agora, deixa eu fazer aqui um contraponto aqui rapidinho sobre embriaguez e ser cheio do Espírito Santo, mas indo agora para Gálatas, no capítulo 5. Paulo está falando sobre isso em Efésios 5, mas ele vai também falar dos frutos da carne e dos frutos do Espírito em Gálatas capítulo 5. E eu queria agora ver com você essa diferença, e aqui sim a gente falar sobre como ser cheios do Espírito Santo e como a embriaguez nos afasta da presença de Deus. Gálatas 5:16, coloca aí para a gente, por favor. Digo, porém, olha só o que Paulo vai dizer, andai aonde? No Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Olha o 19 e o 21 agora, joga no 19 para a gente.
Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, segue, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, vou parar aqui, e coisas semelhantes a essa. Eu poderia dizer que alguém que anda embriagado, na analogia de Paulo, é alguém que está cheio das obras da carne, de acordo com Gálatas capítulo 5. E aí eu quero trazer uma coisa para vocês aqui nessa noite, irmãos. Por isso que eu falei da tristeza no meu coração, às vezes, quando a gente bate, porque muitas vezes nós percebemos isso. A igreja ela vai bater muito na prostituição, na impureza, na lascívia, no sexo antes do casamento, no adultério. Quando a gente vai falar com o jovem, pornografia, percebeu que a gente está só no âmbito sexual, como se o problema fosse só esse. E muitas vezes nós afastamos pessoas porque cometem essas coisas, mas nós aceitamos pessoas que têm inimizade no meio da igreja. Olha, são os mesmos frutos, as mesmas obras. Inimizades, porfias, ciúme, irmãos. Ciúmes. Não tem isso no nosso meio? Iras, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, não vou nem falar glutonaria, que aí a gente pega todo mundo. Paulo não colocou aqui uma lista de pecados proibidos e pecados aceitos. Paulo não colocou aqui obras da carne, que ó, esse vocês não podem concordar. Não, todos esses, ele vai continuar dizendo: já vos disse que tais que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Todas essas coisas. Todas essas coisas. Mas nós não viemos aqui para ouvir que nós estamos cheios da obra da carne, amém? Deus te trouxe aqui para dizer que você precisa sair daqui cheio do Espírito. E quem anda cheio do Espírito, o fruto do Espírito é o quê? Amor, aleluia, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aleluia, irmão, é disso que Paulo está dizendo. Ser cheio do Espírito Santo, é isso, irmão, em nome de Jesus. Ser cheio do Espírito Santo é você olhar para dentro de você, e se a vitória do teu irmão causa inveja em você, ei, você tem que matar essa carne e dizer: não, eu tenho que amar, eu tenho que ter domínio próprio, eu tenho que ter amor pelo meu irmão e celebrar a vitória do meu irmão. Quando eu preparei essa mensagem, eu senti vontade de pregar sobre isso. Por isso que eu falei hoje, teve muito exemplo por causa disso. Eu vi uma analogia e eu lembrei desse texto. Eu falei, eu vou pregar em cima desse texto por causa dessa analogia. O que tem aqui dentro dessa garrafa, irmão? Água, né? Então, se eu apertar essa garrafa aqui, vai sair o que daqui de dentro? Água, né? Mas se eu desejar que saia um suco de laranja aqui e apertar, vai sair o quê? Água, né? Mas se eu fizer uma oração forte para sair uma limonada aqui, será que sai limonada? Ou se eu apertar, continua saindo o quê? Água. Por quê? Sai o que está dentro, né, irmão? Vai sair o que está dentro. E a analogia dizia: quando a vida te aperta, o que sai de dentro de você? Quando a vida vem contra você e aperta você, sai o quê? Obras da carne ou fruto do Espírito? Quando o diagnóstico chega, quando a traição vem, quando a decepção vem, quando a frustração vem, quando o confronto vem, o que sai do seu coração, irmão? O que sai quando você está sendo apertado? Sai amor? Você consegue amar quem está te fazendo mal? Você consegue amar quem está te traindo? Você consegue amar os seus inimigos porque você está cheio do Espírito Santo? Ei, quando você está lá no trânsito, alguém fecha você, sai de você mansidão? Quando alguém fecha você no trânsito, sai mansidão?
ou saíra. Percebe o que o Espírito Santo está falando para a gente hoje, irmãos? Ser cheio do Espírito Santo é todas as vezes que você analisar o que está saindo de dentro de você, quando você está sendo apertado pela vida, porque a vida vai te apertar. Não é para você entrar numa crise, não estou aqui pregando para você entrar numa crise, eu estou pregando para você se analisar. Então por isso que eu digo, eu tenho que nessa noite não olhar para o meu irmão, tenho que olhar para o meu coração. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu comecei a analisar a minha vida, o que tem saindo de dentro de mim, Senhor? O que tem saído de dentro de mim quando os problemas chegam? Tem saído dúvida, tem saído desesperança, tem saído frustrações, tem saído decepções. Quantas vezes quando chega o problema, quando chega o diagnóstico, as pessoas se frustram diante de Deus. Deus, por quê? Deus, por quê? Deus. E muitas vezes eu fiquei me analisando, Senhor, eu já me peguei assim. Eu quero estar diante de Ti, cheio do Teu Espírito, para que aconteça o que acontecer, venha o que vier, saia de mim. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele se levantará em meu favor. Aleluia, saia fé de dentro de mim. Eu quero estar em condições de que quando a vida me apertar, irmãos, saia bondade. Quando me traírem, quando me decepcionarem, não saia vingança, não saia ódio, não saia, vontade de dar o troco, mas saia amor, saia longanimidade, saia temperança, saia domínio próprio. Isso é ser cheio do Espírito Santo. É disso que a palavra está falando nessa noite. Ser cheio do Espírito Santo é você se analisar, não é você ter uma boa palavra. Ser cheio do Espírito Santo não é você dominar toda a teologia. Ser cheio do Espírito Santo não é estar em cima de um púlpito pregando. Ser cheio do Espírito Santo não é ter uma voz linda para cantar. Ser cheio do Espírito Santo é a sua vida no dia a dia. Ser cheio do Espírito Santo vai ser demonstrado na sua casa, na sua família. Se você continuar, eu não vou fazer isso, mas pegue o seu texto e continue lendo Efésios 5. E você vai ver que ele vai continuar falando até o capítulo 6. Os frutos que isso vai gerar, aonde? Na família, marido amando esposa, esposa sendo submissa ao seu marido, filhos respeitando seus pais, honrando, filhos honrando pai respeitando o filho. Você vai ver que Paulo vai falar sobre vida profissional, servos sendo fiéis a seus patrões tratando bem os seus empregados. O que Paulo está dizendo, irmão? Ser cheio do Espírito Santo tem a ver com a nossa vida, com o dia a dia, como você trata a sua esposa, como você trata o seu marido, como você trata os seus empregados, como você trata o seu patrão, como você trata quem te aborrece, como você trata as pessoas na rua, quem precisa de você, como você trata seu inimigo, como você trata quem te persegue. E aí você pode olhar para dentro de você e falar assim: glória a Deus, não mais vivo eu, porque eu sei o que eu faria se não fosse o Espírito Santo na minha vida, mas Cristo vive em mim, aleluia, Cristo vive em mim. Eu sei todas as vezes que as minhas atitudes não são minhas, mas são do Espírito Santo, porque eu sei que todas as vezes que são minhas, geralmente é besteira, geralmente a gente erra, geralmente a gente age de forma errada. Então, Paulo está nos trazendo uma reflexão. E como a gente faz isso? Partindo já para o final, pode vir, quem vai tocar, por favor? Já me ajuda aqui, ministra comigo. Com Afonso você ministra, né, velho? Puxa vida, eu esqueci de te pedir, Miguel. Senti falta de você aqui. Aí, viu? Obra da carne, ciúme. A gente vacila toda hora, irmão. É para se analisar, tá vendo? Viu como a mensagem já bateu aqui, velho? Me perdoa. Eu estou brincando, mas percebe que se a gente levar isso a sério, em todo tempo a gente vai perceber. Em todo tempo a gente vai perceber: ei, não foi o Espírito Santo. E é nesse perceber que você vai buscando ser parecido com Ele, buscando ser melhor a cada dia, buscando ser parecido com Jesus, buscando que o Espírito Santo vá te renovando. Vem, Espírito Santo, enche. Pai, eu quero andar contigo. Eu quero parecer com o Senhor, Deus. Eu quero que as pessoas possam ver o Senhor em mim. É sobre isso que a gente está falando nessa noite. Porque, lembra quando eu falei do exemplo de andar com o Pai ao ponto de você ser parecido com Ele? Porque esse é o desejo de Deus.
Filhos semelhantes a Cristo Jesus, é isso que Ele quer nos formar. Filhos semelhantes a Cristo Jesus, para que possamos dizer, como Jesus disse a Filipe, quando ele pede, mostra-me o Pai, o que Jesus diz? Estás há tanto tempo comigo, quem vê a mim, vê o Pai. Essa é uma geração que precisa ver Deus, irmãos, e elas não vão ver Deus apenas com o que sai de cima do púlpito. Ela não vai ver Deus apenas com as mensagens que ela ouve no YouTube. Até porque muitos que estão lá fora nem vão colocar mensagem no YouTube para assistir. Porque muitas vezes eles estão decepcionados porque pessoas que pregam em nome de Deus não parecem com Deus. Porque muitas vezes eles estão feridos porque pessoas que pregam em nome de Deus não amam como Deus mandou amar. E elas foram feridas em nome de Deus. Então como é que essas pessoas verão a Deus? Elas verão a Deus através de você, na sua vida, nas suas atitudes, lá na tua faculdade, na tua escola. Elas verão a Deus porque elas olharão para você e as suas atitudes serão semelhantes à de Jesus, ao ponto que elas vão ver algo diferente em você. Elas verão a Deus no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua casa, porque nós estaremos tão cheios de Deus, tão parecidos com Ele, tão cheios da graça do Senhor. Ei, eu sempre falo isso para você, jovem. Desejo do meu coração é que você conquiste muita coisa, de verdade. Eu desejo que você seja um médico renomado, seja engenheiro, seja empresário, você seja muito rico, milionário. Mas deixa eu te falar uma coisa, isso não é nada. Isso não é nada. O maior tesouro que você pode ter é independente se você é patrão ou se você é empregado, se você mora numa mansão ou se você mora num barraco, se você anda de carro luxuoso ou anda de ônibus. O maior tesouro que você pode ter é a presença de Jesus na tua vida, cara. É ser parecido com Ele, porque tudo isso vai passar, tudo isso vai acabar, mas aqueles que são parecidos com Ele herdarão o reino de Deus, estarão com Ele para sempre. Então, se Deus te colocar em lugares altos, ei, não é para você ser soberbo, ser altivo, ser orgulhoso, não. É para que você lá possa refletir a glória do Senhor. Aleluia. Tudo que Deus te dá, meu irmão, não é para que você seja vaidoso, seja arrogante. Não, tudo que Deus te dá é para que você seja semelhante a Ele, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou, assumindo forma de servo. Ei, aleluia, aleluia. E como é que a gente faz isso, irmãos? Versículo 19 vai falar, é isso aí, é no GC, é aqui, para a gente refletir lá fora. Mas a gente precisa estar aqui sem as obras da carne, sabe? Sem inimizade, sem dissensão, sem contenda. Irmãos, a gente sabe que tem isso dentro da igreja. A gente sabe que tem irmão que não fala com o irmão. A gente sabe que tem irmão falando mal do irmão. Tem gente falando mal do pastor que cuida dele. Que se o dia ele não puder cuidar, falam mal. O nome disso é dissensão. Você não concordou com o que eu estou pregando? Não fala mal de mim no corredor, fala comigo. Porque isso aí é disseminar contenda. Percebe? Percebe como é sério isso? E não é para a gente se alegrar não, irmãos. É para a gente chorar. É para a gente chorar. Porque isso são obras da carne. Mas Deus nos trouxe aqui para renovar. E eu estou dizendo aqui diante de vocês. Quando eu preparei essa mensagem, eu chorei muito diante de Deus. Diante de algumas atitudes que eu percebi no meu coração. Eu chorei muito diante de Deus. Diante de obras
que me envergonharam no mundo espiritual. E eu preparei essa mensagem e fiquei orando durante toda a semana, dizendo: enche-me do teu Espírito, Senhor. Me ajuda a amar a todas as pessoas. Todas as vezes que eu me pegava falando alguma coisa que não deveria falar, criticando alguma coisa que eu não deveria criticar, eu lembrava: eu ainda não estou cheio do Espírito Santo. Eu ainda não estou cheio do Espírito Santo. Deus te trouxe aqui para tratar isso com você, amém? Falando entre vós com salmos, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, versículo 21. Olha para o lado aí, irmão. Sabe como é que a gente vai ser cheio do Espírito Santo? Na comunhão. Na comunhão. Mas na comunhão saudável. Percebe? Falando entre vós com salmos. Quando você se reúne no teu GC, tem que ter isso, irmão. Não pode ter nada falando mal um do outro. Quando a gente se reúne para comer uma pizza, tem que ter o quê? Alegria, comunhão, edificação, palavra de Deus. É isso, é na comunhão. É na comunhão. E quando isso não acontecer, a gente tem que se repreender um ao outro. Aí, irmão, vamos parar com isso aí, velho. Vamos parar com isso aí. De vez em quando eu me reúno para falar mal do Ruivinho, né? O Ruivinho eu falo na frente. Mas aí suponhamos que o Ruivinho não está. O que a gente tem que acontecer? Ei, pô, qual é, irmão? O Ruivinho é bênção. Vai ser pai. Tá todo feliz. Percebe, irmãos? Falando com salmos. Palavra de Deus, palavra, comunhão, palavra. A gente pode brincar, a gente pode rir. O Afonso está feliz da vida. Botafogo está dando tudo certo. Fica em pé aí, meu filho. Olha, vascaíno. Isso é vascaíno mesmo. Olha lá, fica de pé para todo mundo ver. É muito sofrimento, mano. É muito sofrimento. A gente brinca, a gente brinca. Mas o que tem que haver para edificar a nossa vida? Salmos, palavra, temor do Senhor. Temor do Senhor. Então, como é que eu consigo ser cheio do Espírito Santo? Paulo está dizendo, primeiro na comunhão, versículo 19, louvando de coração ao Senhor com hinos e cantos espirituais. Irmão, coloca adoração na tua vida. Quer ser cheio do Espírito Santo? Coloca louvor, coloca adoração na tua vida. Quer ser cheio do Espírito Santo? Acorda de manhã, não vai ficar vendo rede social não, começa o seu dia adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, exaltando ao Senhor. Coloca louvor no teu carro, coloca louvor na tua playlist, no teu trabalho. Louve ao Senhor, adore ao Senhor. Quer ser cheio do Espírito Santo? Comunhão e adoração, louvor, aleluia. E o versículo 20 vai dizer, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer ser cheio do Espírito Santo? Quando se reunir, que haja palavra, que haja louvor, adoração e que haja gratidão, amém, irmãos? Gratidão, 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 gratidão. Em nome de Jesus, uma vida de gratidão é uma vida que glorifica o nome de Jesus. Não importa o que você está passando, meu irmão. Em nome de Jesus, acorde, levante as suas mãos e agradeça a Deus. Ainda que você não consiga enxergar um caminho, ainda que você esteja passando pelo pior problema da sua vida, eu te convido a fazer isso. Em vez de murmurar, em vez de criticar, em vez de, sofrer com os problemas, glorifique e agradece a Deus por tudo, dai graça, faça esse exercício. Deus, eu não estou entendendo, mas eu te agradeço, porque eu sei que a tua vontade, mesmo eu não entendendo, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Eu estou nas tuas mãos, então eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Senhor.